Você conversa com várias pessoas, mas nenhuma te atravessa de verdade. Eu sou Silvia Vasconcelos e você está no Desculpa, Eu Tô Vivendo, o nosso podcast, videocast que vem com temas fresquinhos que me atravessam às vezes na minha terapia ou até na minha pele, na vida real. Vejo muitas pessoas e até eu mesma em alguns momentos distraída. Mas o que será essa relação hoje no mundo contemporâneo com a tecnologia e com as relações atuais? E relações atuais, quando eu estou falando para um todo, o ato de você se relacionar. Será que você consegue sustentar conversas difíceis? Será que você consegue, num dado momento onde o desconforto se apresenta, continuar? Ou você simplesmente passa para o episódio seguinte, para a etapa seguinte, e você não quer mais falar sobre aquilo? A gente precisa entender que num dado momento, na vida real, a gente sim vai passar por desconfortos. E essas situações aonde a gente passa na vida real faz com que a gente crie flexibilização. Flexibilização o quê? Emocional, pela história de vida. Através do desconforto, você tem possibilidade de crescimento, amadurecimento. Mas as relações hoje, elas estão cada vez mais difíceis nessa sustentação. Porque de trás dessa sustentação, o que é que vem? Ansiedade, irritabilidade. Silvia, mas por que eu vou para a ansiedade e para a irritabilidade? Porque sim, você reage como uma criança mimada nesse sentido e você fica ali, porque eu queria o docinho, porque eu queria o gostosinho. Precisamos olhar e nos responsabilizar. Mas quais são os vícios hoje da atualidade que você está tendo na sua vida? E que as conversas, elas estão se tornando rasas. Eu posso trazer de exemplificação, e sempre às vezes trago, a minha relação com o mundo real. Essa relação de você estar conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, não sei você, mas para mim me cansa, E chegou um dado momento onde eu parei para refletir nisso. O que tinha dessas opções de conversar com várias janelas? E quando eu falo várias janelas, eu estou falando não só de relacionamento, de pessoas novas que você está conhecendo, de amigos. E aí me veio um clique. O clique de eu parar e pensar assim, Silvia, mas tu tem bateria social para tudo isso? Tu tem condições, num dado momento, de olhar para essas relações com cuidado, conforme você gostaria de ser cuidada também? E aí, pobre mortal, eu me dei conta de que não, eu não daria conta. E fiz um recuo para ver essa qualidade no contato das relações. E me lembrei da minha época de escola. Na minha época de escola, onde a gente tinha o recreio, nossa, você vai dizer, Silvia, Jurassic Park. Bem isso mesmo. Mas na época do recreio, a gente ia se reunir em grupinhos. Era o nosso WhatsApp do momento, aonde a gente estava interagindo, conversando, brincando. Se rolasse um flerte ou não no meio do pátio da escola, era aquele momento, e você ia para sua casa. Você esperava, 12 horas, 16 horas, até o outro dia você voltar para a escola e encontrar a amiga, o amigo, para você interagir novamente. Atualiza. Hoje, 2026, não é assim. Em 2026, nas escolas, você já está atualizada, pelo WhatsApp. Então, algumas escolas, se bem que agora virou lei, Proibido o celular nas escolas. Você usa só na entrada e na saída. Você não usa durante o processo da aula. Mas, quando esse aluno sai da sala de aula, ele já está se comunicando instantaneamente com o outro. Isso não dá nem aquele gap. E quando eu falo gap, é de tu poder digerir, pensar, amadurecer, ver o que tem aí na tua cabeça do que te atravessou ou não na qualidade das relações, nas conversas. E cada vez mais é bizarro isso para mim. Atualizando para minha história, eu me percebi que eu estava tentando acompanhar essa geração numa velocidade aonde eu estava me desrespeitando. Olha só como é bizarro. E se a gente não trazer esse filtro do olhar, todo o tempo ele precisa ser atualizado. A gente vai ser engolido, sim,
pela tecnologia, pelo tempo, pela modinha. E claro, se a gente olhar todos os aplicativos, eles têm uma forma de se comunicar e esse jovem vai trazendo cada vez mais atualidades também e isso vai imprimindo um padrão de comportamento. Acho que a galera 40 a mais, que é uma galera onde eu estou inserida, tem um pouquinho de choque. Eu me vi em alguns momentos nessa colocação e nessa situação de tentar ser, vamos lá, rápida, de tentar ser viral, de tentar acompanhar. Então eu vou até a página 3 e resolvi recuar. Resolvi olhar a minha interação com os aplicativos. Não só aplicativo de relacionamento, quanto o GPT, né, quanto as relações, ligação. Né? Então, sim, eu sou a pessoa que atende o telefone. Sim, eu sou a pessoa que já pensou em desistir e sair do WhatsApp. Porque eu percebi que a minha qualidade nessa interação, ela não estava legal para entrega. Ela estava rápida e viral. E isso não estava fazendo bem para mim. E eu estou ainda tateando esse terreno. Porque não é que você vai sair, vamos lá, olhar desde 1900 e bolinha com a minha mãe. Minha mãe tinha a época da datilografia, né? E depois ela teve que se adaptar comigo quando foi para o computador. Eu tô tendo que me adaptar agora com a minha filha quando ela vem com novelinhas rápidas no TikTok. Porque, vamos lá, vale a pena ver de novo. Na nossa época não tem nada a ver com essa que foi colocada aí. Muito menos os recortes que foram colocados no TikTok. Então, o que a gente perdeu no meio disso? Né? O que tinha no meio disso que poderia ser um processo de desconforto e que a gente poderia aprender. Então eu vejo que essa rapidez toda está fazendo com que a gente perca a qualidade. Então o objetivo aqui é para tu tentar pensar e refletir como eu trouxe para mim e refletir, não, peraí, eu tô abrindo várias janelas, conversando com várias pessoas, eu quero isso? Não, eu não quero. Eu prefiro estar conversando com uma pessoa, ou se eu marcar para sair com as minhas amigas no rolê, eu tô com elas ali naquele momento e eu vou escolher, pautar aonde eu vou me entregar, aonde eu vou me relacionar. Silvia, você é a dona da verdade? Não, não sou dona da verdade porra nenhuma, gente. Mas aqui eu tô procurando tentar me adaptar neste mundo louco que a gente está vivendo atual. E cada vez mais solitário. Porque eu vejo as pessoas querendo conexão, e isso é uma coisa que eu vejo muito no consultório, né? Quais são as demandas e dores no consultório? Eu não sou entendido, eu não sou escutado, não tem ninguém, a solidão que grita, mas será se isso grita porque você não está escutando, você não está recuando? Você não está entregando uma conversa de qualidade, porque tudo começa aonde? Com você. E sim, vai gerar um desconforto quando tu olhar a responsabilidade da vida e entender que esse processo de viver, esse processo de ser feliz, depende única e genuinamente de você, porque ninguém vai pegar na sua mão, não. Você vai ter que ir lá, arregaçar as mangas e tentar, vamos lá, sustentar. E quando eu falo tentar sustentar, porque pode ter situações que você não vai conseguir sustentar e tá tudo bem também. Desculpa, eu tô vivendo o nosso podcast, videocast, que vem com temas fresquinhos, né, que saíram também da minha terapia e que me atravessaram no dia a dia. Espero que tenha sido de contribuição para você esse videocast aqui. Se você tem uma amiga que está percebendo que ela está deslumbrada no mundo luxuoso, que ela está se desconectando, que nada atravessa, nada fica, e ela também, num dado momento, não consegue sustentar conversas difíceis, quem sabe esse podcast pode trazer alguma clareza para ela aí num dado momento e ela tentar galgar e caminhar um caminho confortável para ela. Me diz o que você achou que é importante para mim também aqui desse lado, saber o que você está achando, tá bom? Beijo, tchau, tchau.